Lucas, Evangelho de Lucas 21. Evangelho de Lucas 21, versículo 1 ao 4. Quem quiser sentar, se assente. Quem quiser permanecer de pé para a leitura da palavra, fica a sua liberdade e a sua reverência. Amém? Lucas 21, versículo 1. Amém. Diz assim a palavra: Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva, pobre, deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobravam. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Até aqui. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós não precisamos de mais um culto. Pai, nós somos dependentes da tua presença, Senhor. Pai, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não habitar conosco, nada faz sentido, Pai. Pai, nós não queremos aqui apenas a reunião dos santos, mas queremos que o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar a vida, restaurar vidas, restaurar corações. Pai, como aqui foi liberado pela boca do Zé, o Senhor está aqui e Ele está trabalhando e Ele está fazendo infinitamente mais acima de tudo aquilo que nós pensamos e cremos. O Espírito Santo tem a liberdade de agir em nossas vidas. Pai, que a tua palavra não somente venha nos alimentar, Pai, mas que ela venha nutrir, que ela venha transformar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar, queridos? Graças a Deus. Queridos, não tem jeito de nós pensarmos igreja. Esteja muito atento. Não tem jeito da gente pensar igreja sem pensar família. Não tem jeito da gente pensar família sem pensar igreja. As duas são instituições divinas. As duas, verdadeiramente o inimigo se empenha para destruir. Queridos, eu dediquei todos os domingos de agosto para falar sobre igreja. Eu construí uma linha naquilo que o Espírito Santo me trouxe. E já falamos de muitas coisas. Eu não vou revisitar aquilo que já foi falado. Mas hoje eu vou me dar ao lugar de, com mais liberdade, falar da gente, falar de gente, falar de vida. Então você que nos visita, talvez a mensagem não pode ter tudo a ver com você, como Igreja Moriá, mas ela tem tudo a ver com a igreja de modo geral. Então esteja atento, porque você não veio aqui por um acaso, mas o Espírito Santo é aquele que conduz, é aquele que age. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, às vezes a gente quer falar de uma entrega total, e às vezes a gente tem que pensar em dinheiro para fazer sentido. Eu vou usar do texto para falar de uma entrega total, mas o meu objetivo principal não é falar de dinheiro. Estão comigo? O meu objetivo principal, quando eu terminar a mensagem,
O meu objetivo não é ter construído uma linha sobre recurso financeiro. Não é sobre isso. Mas esse texto traz essa verdade. E eu não posso furtar a verdade do texto. Ok? Então, queridos, a gente precisa entender. E eu preciso construir aqui essa noite sobre aquilo que a igreja vive. Eu já havia comentado de uma movimentação da igreja. E a igreja se movimenta. Irmãos, o evangelho ele é contínuo, ele continua, é uma caminhada. Jesus é o caminho, então não dá para parar. Quando a gente para, a gente fica para trás. E quando você para, é natural que você até olhe para trás. E quem olha para trás, vira estátua de sal. O evangelho é uma caminhada, é um movimento. O evangelho não muda. Já falei aqui por diversas vezes. Quando você usa o GPS, seja o Waze, o Google Maps, quando você localiza o endereço que você quer ir, a demora do sistema não é para poder criar uma rota para você, porque você já informou ao sistema para onde você está indo. O que o sistema faz é procurar aonde você está. Se você não sabe aonde você está, você terá dificuldade de chegar em qualquer lugar. Se você não faz uma leitura da sua vida, do lugar que você está, você não vai entender o movimento. Qual o sentido? Ir para lá ou para cá? Sair, permanecer? Crescer, investir ou ficar onde eu estou? A gente precisa entender, irmãos. Isso tem tudo a ver conosco. Tudo a ver. Eu quero entrar no texto. Jesus estava observando, versículo 1. Irmão, Jesus te observa. A palavra fala que não cai da nossa cabeça um fio de cabelo, sem que o Senhor saiba, sem que Ele permita. O Senhor está atento a todas as coisas. Irmãos, o Senhor está vendo, Ele está observando. E como um culto como esse, as pessoas vieram trazer os seus dízimos e as suas ofertas. E pessoas vieram e deram ofertas solidárias. Foi muito legal aquele culto que Jesus fala. Muitas das pessoas ricas vieram e trouxeram ofertas solidárias. Mas veio uma mulher. Ela tinha 2 moedas. Quantas moedas? Ela podia ter dado uma só. Por que ela deu 2? E por que o texto é claro? Ela deu tudo. Ela podia ter dado uma só. Isso sim é uma oferta generosa. Isso é uma oferta generosa. Estou construindo aqui então 2 modelos de oferta. Uma oferta solidária e uma oferta generosa. Irmãos, todas 2 é bênção para a igreja, para o ministério, porque não é sobre o dinheiro em si que eu quero falar, mas eu quero falar sobre o coração de quem dá, a vida de quem dá, a vida de quem se entrega. E aí eu quero voltar agora, saindo do dinheiro. Muitas pessoas vai chegar segunda-feira, não tem tempo para Deus, não tem tempo para uma oração, não tem tempo para uma leitura bíblica. Elas só entregam de si o resto, o saldo, o que faz sentido para ela, o que ela acha que ela deve dar. E passa segunda, e passa segunda, e passa semana, as pessoas entregam somente aquilo que elas não precisam. E a igreja hoje, e eu estou pregando para a igreja, é formada de pessoas, muitas delas, que só entregam aquilo que é saldo. Eu vou ao culto quando dá.
Eu oro quando me faz sentido. Se tiver um parente doente, um filho, ou se a conta apertar no final do mês, ou se tiver um filho desempregado, ou se eu estiver desempregado, aí eu oro. Mas está tudo bem. Está tudo bem. A gente caminha um evangelho, uma vida cristã, de uma oferta solidária. Hoje não tem nada para fazer, eu vou no culto. Amanhã, segunda-feira, dia de oração, se der eu vou. Eu primeiro vou pagar as minhas contas, se sobrar dinheiro eu dou alguma coisa, eu oferto alguma coisa. Afinal, o pastor já falou que Moriá é lugar de provisão, está tudo bem. Irmãos, a gente precisa pensar o que é a nossa vida espiritual. A gente precisa pensar os dias de hoje. Irmãos, há muitas movimentações no reino do Espírito. Muitas. A gente, num ambiente de uma oferta solidária, eu construo uma vida espiritual. E aí eu vou vivendo uma vida daquilo que eu quero, como eu quero, aquilo que me faz sentido. Mas quando eu preciso de Deus, eu quero estar num lugar daquele que entregou tudo. Eu quero usufruir dos direitos daquele que entregou tudo, daquele que renuncia tudo, daquele que é dependente em tudo. Eu quero abrir um pouco sobre o que é uma oferta solidária. Eu quero pegar a palavra solidária. Vem de solo, vem de terra. A palavra solidária, ela vem de solo. Ela é um lugar de lançar semente. Está tudo certo. E você lança semente porque você a tem. Está tudo bem, é lícito eu fazer uma oferta solidária. Mas a vida cristã não é feita de uma oferta solidária. Não é, irmãos. A oferta solidária tem a ver com aquilo que é físico. É o ambiente do físico. Eu entro numa oferta solidária, eu pago a conta de água, de luz, contabilidade, e a gente faz tudo que precisa fazer. Mas você não entende algo maior na sua vida. Eu quero falar um pouco do dinheiro em si, do poder que tem. Você não abrir mão de entender a sua vida espiritual. A Bíblia compara dois deuses. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a Mamon. A única coisa que pareia com Deus é o dinheiro, não é o diabo. Irmãos, o diabo é o diabo de Deus. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, preste muita atenção. Aquilo que mais se opõe à obra de Deus, aquilo que mais se opõe ao seu casamento, é a sua estrutura financeira. Os seus problemas financeiros fazem mais problema do que o diabo, se você bobear. Mas o diabo ganha vantagem em tudo isso, e aí faz uma festa. Então, uma oferta solidária, ela vem de solo, de semente. É aquilo que eu tenho para lançar, é algo do que eu tenho, né? E é lícito, eu me movo, né, a lançar essa semente. Agora, e a oferta generosa? Qual é a origem da palavra generosa? Tem alguém aí que é bom em biologia aí? Giovanni levantou a mão aqui, irmãos. Brincadeira, só para assustar ele. Generosa vem de gen. Pastor, você não complica o culto não, pastor? Hoje é domingo, pastor.
Esperando a segunda-feira difícil, mas a gente precisa entender, querido. A oferta generosa, ela vem de gen, que significa gerar, de fazer nascer, de genética, de estrutura. Ela não tem a ver com a terra, ela tem a ver comigo. A oferta solidária, ela tem a ver com o solo. A oferta generosa, ela tem a ver com o gen, com a minha genética, com aquilo que nós somos, com aquilo que o Senhor fez para nós. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. E eu gosto de brincar com isso. Ah, como eu gosto. Irmão, você acredita em extraterrestre? Quem acredita em extraterrestre aí, irmãos? Ah, tem muita gente que não sabe. Eu sou uma. Vocês não lêem a Bíblia não? Vocês não é crente não, como diz o pastor André Valadão? Gente, a Bíblia fala que nós não somos desse mundo. O meu gen não é desse mundo. A minha estrutura é do barro, mas eu não estou no barro. Eu fui lavado e remido. Eu já não estou mais em Adão. Eu fui lavado e remido no sangue de Cristo. Eu não tenho nada a ver com as coisas desse mundo mais. Irmãos, a minha oferta tem a ver com a minha estrutura agora, com o meu gen. Está ligado ao céu, a uma dependência do céu. Se você caminha na sua vida numa entrega solidária, você vai viver um evangelho raso. Ou você vai continuar vivendo o evangelho raso. Quando você fizer uma entrega maior. Irmãos, tem 10 anos. 10 anos. Que eu parei os meus planos pessoais para viver o ministério. Eu já brinquei com a Renata e o Vitor assim: amor, liga para o pastor e fala que eu não vou no culto hoje não. Irmão, pura brincadeira. Tem dia que a gente está mais cansado. Irmão, mas como é bom saber o lugar que eu tenho que estar. Como nós precisamos saber o nosso lugar. Irmãos, eu não estou falando de uma vida ministerial em si, o pastoreio. É de saber que eu faço parte de um reino. Toda religião tem um Deus. Só em Jesus nós temos um Pai. Eu sei que eu sou filho. Nós precisamos ter convicção do lugar de um filho. E um filho de Deus, ele se constrói. Ele constrói a sua família na casa do Pai. A gente não tem dúvida e não negocia isso. A gente não flerta. Irmãos, vocês que nos visitam, por favor, não se constranjam. Como eu falei, já vem um ciclo de mensagens. Se o Espírito Santo testificar no seu coração e ministrar, receba que é do Espírito, não é meu. Porque a gente precisa estar muito atento. Hoje, não só a igreja, a família vive assim. Eu casei, mas se não der certo, eu separo. Eu comecei a namorar aí, mas se não der certo, a fila anda. Eu estou lá naquele emprego lá, mas estou nem aí. Qualquer coisa eu pulo fora. Eu estou lá naquela igreja lá, mas está tudo bem, é do meu jeito, qualquer coisa eu saio. Eu estou fazendo isso na igreja, qualquer coisa eu paro, qualquer coisa eu largo. Estou falando bobagem, irmãos? Irmãos, isso não é sobre Moriá, não. A igreja hoje vive assim. É impressionante a volatilidade das pessoas, o apego das pessoas. As pessoas querem viver uma vida espiritual como um flash de tela do celular. Eu quero viver meu casamento, a minha experiência dessa forma.
Eu paro naquilo que me agrada, o que não me agrada eu pulo fora. Não tem sobre isso. Casamento precisa ser tratado, tem correção, tem direção, tem choro, tem renúncia, tem entrega, tem perdão. A vida espiritual é da mesma forma. A vida espiritual é da mesma forma. A gente entende o lugar que está para conseguir chegar onde precisa. Mesmo que o caminho seja duro, persevere no caminho. Não abra mão do processo. A igreja tem buscado atalho e atalho não é de Deus. Não é de Deus. Queridos, é preciso ter uma entrega total. Quantos casamentos, famílias desestruturadas por relacionamento solidário. Paguei a conta desse mês. Eu estou ajudando lá em casa. Que vida de casado dessa forma? Eu até faço alguma coisa, eu até arrumo as coisas. Que? Não é algo comum do lar? Irmãos, quantos casamentos de papel passado, casados, igreja, altar. Terrível, terrível. E a gente espera que os nossos filhos façam melhor vendo uma porcaria de um casamento nosso. A gente espera que os nossos filhos vivam uma vida espiritual, mas eles não veem a gente orar. Eles nem veem a gente ir à igreja e nem assumir a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Porque a nossa oferta ela é solidária. É do que dá para mim. Isso dá para mim. Isso bate comigo. Isso faz sentido para mim. Isso é a minha teologia. Deus não tem compromisso com a minha teologia. Deus tem compromisso com a palavra. Não é sobre o que eu penso. Ai, irmãos, tem tanta coisa que eu penso e eu não posso fazer. Queridos, 2024, quando começamos o ano, o Senhor nos deu uma palavra de intimidade. O Gabriel já vai rir de mim, irmãos. Tem que ter intimidade com Deus maior, né? E uma intimidade com a igreja, com a casa. Irmãos, como a cruz nos ensina. Como a cruz nos ensina. Se você não tem uma intimidade com Deus, você vai experimentar uma intimidade com os irmãos? Não vai, irmãos. Não vai. Queridos, o que ao longo de 2024 você construiu diferente de intimidade na sua casa? É uma pergunta retórica. Você só pensa e não responde. O que ao longo de 2024, você que é de Moriá, né? E a gente tem trabalhado esse tema. O que você construiu de intimidade na igreja, no corpo, no reino? Irmãos, a gente tem liberdade de um diálogo, de sentar, de conversar. Irmãos, igreja é um mistério. Nós tínhamos uma parede no louvor. Eu não toco com fulano, eu não canto com fulano. É? Isso aí é que a gente vive de reino? Um reino dividido não subsistirá. Irmãos, a gente precisa prestar muita atenção, tem muitos lares divididos. Uma família dividida não subsiste. Você não vai conseguir colocar os seus filhos no caminho, na rota. Você não tem autoridade para fazer. Se você não sabe aonde você está, você não vai conseguir levar ninguém a nenhum lugar. Se você não sabe aonde você está, ninguém vai com você. Irmãos, não é sobre construir paredes. É sobre construir intimidade.
o Espírito Santo liberou uma palavra na igreja para construir uma intimidade, não parede. As pessoas precisam entender aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Abra comigo Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu quero ler mais, mas vamos fazer uma pausa aqui. O que é um culto racional? Onde você não é você, querido. O culto racional, você não é você. Há uma entrega. Portanto, irmãos, pela misericórdia, eu consigo ver Paulo assim, falando assim, de maneira veemente. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo, o seu ser, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Então, um culto racional tem uma entrega. Não dá para eu ficar no culto vendo o que os outros estão fazendo, irmãos. É o seu culto a Deus, é a sua entrega. E isso continuamente, não é só na reunião dos santos. O igrejar é muito bom. Aqui é só uma parte. Aqui é só uma parte. Irmãos, preste muita atenção, você que isso aí o Espírito Santo está trazendo, nem está no meu esboço. Às vezes você se sente um pouco perdido. O que eu estou fazendo neste lugar? Não estou falando aqui desse lugar aqui, em tantos lugares que a sua vida te levou. Esse lugar que eu estou, esse casamento que eu estou, esse relacionamento, esse trabalho, às vezes tem muitas coisas que não faz sentido e parece não fazer mesmo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Jesus nasceu para qual propósito? Nasceu em Maria para qual propósito? Morrer pela igreja. Salvar a igreja. Sim ou não? Por que ele teve que passar 30 anos numa família, vinculado a uma estrutura, e ainda tendo que ser carpinteiro? Carregar madeira, serrar madeira, bater prego, amolar ferramenta, construir mesas, armários, ter que ajudar o pai, sujeitar as coisas ali, e 30 anos para fazer as coisas. Irmãos, preste muita atenção. Jesus tem uma vida de 30 anos que não faz sentido com 3. Não tem nada a ver? Será? Eu creio que os 30 anos preparou ele para viver 3. Eu creio que os 30 anos de Jesus preparou ele. Quando você sabe o lugar que você está em Deus, você está sendo preparado para algo maior. Agora é brincadeira minha. Pastor, dízimo é do Velho Testamento. É. Jesus entregou 3 anos para Deus e viveu 30 para ele. 10%, faz as contas aí. Simples assim, irmão. Se você tem problema com dízimo, você pega no Espírito se você quiser, irmãos. Às vezes a gente acha que Jacó trabalhando ali, né, pelas suas esposas, trabalhou muito. Jesus pela noiva sujeitou 30 anos, né, de preparo, para depois correr 3. Mas vamos voltar no texto. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus,
peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Nós temos pessoas que não vieram hoje. Aí eu ligo: oi, irmão, tudo bem? Você não foi? Estava com dor de cabeça, pastor. Eu passei, não deu tempo de chegar. O culto, a gente não sabe o horário que o culto começa. Irmãos, ou a gente põe no coração o que é uma vida com Deus, uma entrega, um culto. Irmãos, está tudo bem. Vai viver uma vida de oferta solidária, tranquilo. Mas não busque no reino aqueles que se dão tudo, aqueles que entregam tudo. Você não tem o mesmo direito. Jesus observa isso claro em Lucas 21. O que é uma entrega total? Vive um evangelho raso, continue vivendo um evangelho raso. Mas não queira o direito de toda a plenitude, toda a herança, toda a bênção, irmãos. Não faz sentido, não é justo. Verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Ponto. Qual que é o padrão do mundo? Qual que é o padrão do mundo, irmãos? Se meu casamento não está bem, eu vou para outro casamento. Se meu namoro não está bem, eu vou para outro namoro. Se meu emprego não é bom, eu vou para outro emprego. Se eu precisar, eu até roubo o meu patrão. Não é roubar, às vezes, de pegar as coisas, não. É de não respeitar aquilo que eu apalavrei com ele. O meu compromisso que eu fiz com ele. A minha entrega que eu prometi fazer. Quando a gente vai pedir um emprego, eu preciso tanto desse emprego. Primeiro bicho de pé não vai trabalhar. Mas eu quero viver uma vida espiritual poderosa, pastor, cheio do Espírito Santo. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Irmãos, tem um vento, tem um movimento sobre a igreja de uma transição. Permaneça no seu lugar, irmãos. Irmãos, Jesus lá ia passando. Tinha uma figueira. Jesus olhou para ela. Jesus queria o fruto dela. E o texto é muito claro, não era a época. E Jesus liberou uma palavra de morte para aquela árvore. E os discípulos ficaram impressionados, porque ela secou. 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 Eu quero usar isso para te falar, você precisa dar fruto. Não é para mim, irmãos, não é para o ministério, não é para a denominação, não é nada disso. É sobre reino. Antigamente, quando alguém mudava de igreja, era salutar pedir cartas, indicação. Mas a igreja começou a ver, não falha só da ovelha, até perseguição pastoral. E a gente também acredita na reconstrução, na restauração do ser, na edificação do ser. O que é um pré-conceito? É um conceito que você faz sem conhecer. É um conceito anterior a alguma coisa. Então é natural que as pessoas façam pré-conceito, pré-julgamento sem conhecer. Queridos, preste atenção, nós como igreja não somos chamados a ter pré-conceitos. Nós somos chamados a tratar. Eu fico imaginando o diálogo de... Me foge aqui agora, quem é que foi lá conversar e orar com Saulo? Foi Barnabé, não. Ananias. Tudo bem, mãe, parabéns. Nota 10 na escola bíblica. Deus chega lá e fala assim: Ananias, vai lá na rua, chamada direita, vai lá. Tem um cara lá que eu quero que você fala de mim para ir lá e cura ele, que ele está cego.
Aí eu fico imaginando o discurso da igreja. Senhor, aproveita que ele está cego, mata ele, Senhor. Mata ele lá, aproveita que ele está cego, mata ele correndo. E aí eu fico pensando no coração de Deus. Ô Ananias, deixa eu te falar para você. Vai ter aí 2 versículos na Bíblia sobre você. O resto ele que vai escrever para mim. Alguém vai falar de você. Porque importa para mim usá-lo. Importa para mim usá-lo. Irmãos, igreja é lugar de restauração e cura. E passa por cada um de nós. Passa por cada um de nós. Sejamos responsáveis por aquilo que o Senhor nos confiou. Irmãos, nós precisamos pensar o que é a intimidade, a liberdade de conversar, de se mover no Espírito. Permanecei no Espírito e jamais satisfareis a carne. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Querido, se você não renovar sua mente, você só vai viver uma oferta solidária. Se você não se posicionar, você não vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, isso vale no seu casamento, isso vale no seu emprego, isso vale em todo lugar, na igreja, no ministério que você está, em qualquer lugar que você passar. Os irmãos que me conhecem sabem, eu já falei isso aqui, vou fazer 27 anos de casado. Os 3 primeiros anos foram terríveis de casamento. Vontade de exterminar a minha esposa, para não falar outro nome. Terrível, meu Deus. Aí, a melhor saída, eu vou fazer uma entrega total. Eu vou depositar nessa conta tudo o que eu posso. Eu vou investir tudo o que eu posso. Mudou tudo, irmãos. Mudou tudo. Mudou tudo. E a gente que é crente, a gente chega até demônio nos trem. E o problema era eu. Muito mais meu. Não é que eu era um problema de tudo, não, queridos. É porque eu não estava no meu lugar de sacerdote. Eu não estava no meu lugar de homem da casa. E não é sobre um autoritarismo, é sobre uma entrega. É sobre uma entrega. Irmãos, preste atenção. Você só vai viver o melhor de Deus se você escolher morrer. Preste atenção, Moriá é uma palavra firmada lá em Abraão e Isaac. Quando foi que Isaac morreu no coração de Abraão? Se Isaac não tivesse morrido no coração de Abraão, Deus teria pegado o Isaac. Porque Deus não divide o coração dele, a glória dele. Abraão caminha 3 dias para que ele conseguisse tirar do seu coração o filhinho amado e deixar no seu coração o Deus Todo-Poderoso, que é Ele quem deve governar. Queridos, onde que Jesus morreu? No Getsêmani ou no Gólgota? Getsêmani. Lá ele entregou. Lá ele falou: Senhor, seja feita a tua vontade. Queridos, enquanto você estiver na igreja e não aceitar o processo de não é o meu processo não, irmãos. Não é o meu evangelho, a minha teologia não. É o que está aqui. Enquanto você não morrer para o mundo, você vai continuar vivendo uma vida mediana. Mediana. Você não vai experimentar o que é uma coisa boa, o que é uma coisa perfeita, o que é uma coisa agradável no Senhor. Não vai. Não vai.
Queridos, preste muita atenção. Quando você vê lá em Gênesis 17, o estabelecer de uma aliança de Deus com o homem. A aliança de Deus, ela é algo profundo. Quando eu tenho rupturas, quando eu tenho reservas, distâncias com o meu Deus, quando eu não tenho um alinhamento profundo com Deus, irmãos, tem gente que conhece isso aqui demais, legal demais, mas não conhece o Deus que escreveu isso aqui. A letra mata, o Espírito vivifica. Irmãos, quando você conhece o Deus da palavra, quando você relaciona com Ele, quando você não tem problema com Ele, uau, você vai beber do melhor dessa terra. Mas quando você tem uma ruptura, não vou mais na igreja, eu não vou à igreja nenhuma mais, é porque você tem problema de relacionamento com Deus. Eu não estou falando como psicanalista que eu sou, não, estou falando de Bíblia, estou falando de palavra de Deus, de profundidade da palavra. Quando nós não temos profundidade de um relacionamento, de intimidade com o Senhor, quando eu não tenho as minhas experiências claras, quando eu não trago à minha memória o que me dá esperança, eu vivo um relacionamento raso, e eu vou romper com qualquer coisa. Está muito fácil, é o caso do casamento. Não está bom, eu termino com meu marido, com a minha esposa. Relacionamento raso. E ali um abismo chama outro abismo. Você rompe com a igreja, depois você rompe com Deus, depois você rompe no casamento e você vai rompendo. Porque nada mais faz sentido, nada mais te segura. Você já quebrou algo maior na sua vida. Abra comigo em Atos 21, 13. Vamos ler antes do 13. Tem um título aí no seu capítulo 7. Paulo em Cesareia. Desculpa, capítulo não, versículo 7. Obrigado. Atos 21, 7. Às vezes alguma tradução aí pode estar falando aí sobre a revelação. Mas a minha também fala sobre Paulo em Cesareia. Quando Paulo chega em Cesareia, não estou lendo não, tá? Quando Paulo chega em Cesareia, ele está na casa de Filipe, havia lá 7 filhas que eram profetisas. Mas ali, verso 9, Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam, 4, perdão. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, verso 11. Que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-los nas mãos dos gentios. Você entendeu o que eu li ou não? Pegou o cinto de Paulo, o profeta, amarrou as suas pernas e as suas mãos, ele mesmo, o próprio profeta, se amarrou. E falou: assim diz o Espírito Santo. O dono desse cinto, que é Paulo, se for em Jerusalém, vai dar ruim. Vão entregá-los nas mãos do gentio, verso 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Paulo, você vai morrer? Paulo, não vai, Paulo, não é para ir, Paulo. Irmãos, a igreja é legal demais, né? O povo é amoroso, está tudo certo.
mas não é para fazer o que eu quero. Irmão, se tem que morrer, tem que morrer. Irmão, você só vai viver o melhor de Deus se você aceitar morrer, irmãos. Você só vai viver o melhor de Deus se você aceitar morrer. Pastor, mas por que a minha vida é rasa? Porque você não morreu ainda. Você até aceitou Jesus, mas você não se entregou por inteiro. Você até se batizou, mas ficou com a mãozinha do lado de fora. Estou brincando, tá, irmãos? Verso 13, que é o que eu ia ler. Mas ele, Paulo, respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, tudo que você faz que é certo aos seus olhos chama religião. Deus não tem compromisso com religião. Deus não tem compromisso com religião. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Irmãos, eu considero que tem 10 anos que eu já morri. O que eu faço por mim? Hoje eu já corri 4 quilômetros e caminhei 6. Estou no lucro. Consegui fazer alguma coisa para mim hoje. Estou no lucro. Porque normalmente não tenho tempo, não, irmãos. Não é sobre eu, é sobre algo maior. Irmãos, uma luta para conciliar a necessidade financeira da minha casa, tempo para os irmãos, e não abrir mão do meu casamento, do meu filho. Graças a Deus, minha vida, minha família, meu casamento vai bem. Graças a Deus, a igreja é saudável. Moriá é uma igreja saudável. Meu casamento é saudável. Irmãos, em qual lugar nós estamos? Em qual lugar nós estamos? Irmãos, evangelho é isso, irmãos. Evangelho é você renunciar. Se não faz sentido para você, tudo bem, irmãos. Está tudo certo você dar oferta solidária. Mas não espera viver algo maior no Senhor. Não que o Senhor não queira te dar, o Senhor não faz acepção de pessoas. Não faz. Irmãos, eu comentei aqui, a igreja aqui está linda. Vontade de tirar uma foto e postar na rede social amanhã. A igreja está linda. Mas seria justo eu tirar uma foto segunda-feira com 8, 10 pessoas? Culto de oração? Seria justo eu tirar uma foto de quinta-feira, 10, 15, 20 pessoas tem dia? Pastor, todo mundo estuda de noite. Mentira. Mentira. Todo mundo trabalha de noite. Mentira. Alguns trabalham, alguns estudam. Mas a gente tem tempo de ir na igreja dos outros e não sabe o que está construindo. Você não sabe onde é que Deus te plantou. E vai em qualquer lugar, a qualquer jeito, e nem fala com o seu pastor. E olha que eu sou tranquilo e de boa, irmãos. Sou tranquilo e de boa. Eu envio. Mas como é bom a gente ter liberdade de conversar. Como é bom a gente saber o nosso lugar. Irmãos, ou a gente morre ou a gente morre. Não tem outro caminho. Abra em Romanos 8. Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não na carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão.
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero repetir isso aqui. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Irmãos, eu tenho ministrado, glória a Deus. Irmãos, eu tenho ministrado aqui quinta-feira sobre o Espírito Santo. Irmãos, eu não vim aqui brincar para falar da pessoa que mora dentro de nós. Eu vim aqui desconstruir valores para que você quebre barreiras e venha fluir no Espírito. Porque se você não conseguir se mover no Espírito Santo, você vira um problema dentro da igreja. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, olha, vou ler de novo 12. Assim, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Irmãos, morrer, você vai morrer de todo jeito. Ou você vai morrer na carne, ou você vai morrer em espírito para viver uma vida para Deus. Qual vale mais a pena? Qual vale mais a pena? Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Irmãos, preste atenção, eu sou psicanalista. E a gente precisa de psicólogo, psicanalista, psiquiatra, remédio. Tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa. Está faltando o capacete da salvação na cabeça dos crentes. Muitos na igreja não têm nem certeza de salvação. Irmãos, o que é ser salvo? Irmãos, a igreja é feita de salvos. Aqui nesse ambiente que nós estamos, irmãos, pode ter todo tipo de pessoas. Todo tipo de pessoas. A igreja é inclusive, o céu não. O céu não. Só vai para o céu, irmãos, quem realmente morrer. É preciso morrer. É preciso viver algo maior em Deus, mas isso passa por uma entrega total. Quando nós temos uma entrega total, nós somos filhos de Deus. Pastor, mas eu aceitei Jesus e agora eu sou filho de Deus. É verdade. Mas quem entendeu Jesus, que Jesus morreu, recebeu o Espírito Santo. Se recebeu o Espírito Santo, se eu perguntar, tem quantos anos que você é crente? Tem 10, tem 15, tem 5. E você não conversa com esse cara que está aí dentro de você até hoje. Esse cara não te guia até hoje. Isso não tem intimidade, isso não é igreja, isso não é relacionamento. Qual é a nossa vida com Deus, queridos? Queridos, igreja nenhuma salva, bandeira nenhuma salva. Irmãos, eu não te salvo. Estar aqui não te salva. É a entrega do seu culto. Eu quero voltar lá em Lucas 21 para encerrar essa mensagem. E Jesus essa noite está aqui olhando cada um de nós, aquilo que nós temos entregado para Ele não é dinheiro. Jesus olha para cada um e vê o que cada um está entregando. Muitas entregas generosas, muitas entregas solidárias. Qual é a sua? Você tem uma entrega generosa ou solidária? Você dá tudo de si para o Senhor? Tudo que você tem é dele? Tem gente que nem o carro nem carona pode dar. Não, meu carro é só 3 pessoas, pastor. Vai sujar meu carro. Verso 4, Lucas 21, 4. Porque todos esses deram uma oferta daquilo que lhes sobravam. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O que é dar todo o seu sustento?
olha, eu dei tudo. Amanhã eu não tenho nada para comer. Amanhã eu não tenho nada. Eu estou totalmente na dependência de Deus. Estou totalmente na dependência de Deus. Isso é uma oferta generosa. É você realmente entregar tudo ao Senhor. Confiar tudo nele. Não é sobre a sua capacidade. Não é sobre o que você pensa. Não é sobre você se mover. É você permitir que o Espírito Santo te conduza. Feche os seus olhos. Santo, santo é o teu nome, Senhor. 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 Oh, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos.